Olá a todos, eu sou André Malavasi, agradeço a atenção de todos, a audiência, novamente agradeço ao professor César Fernandes, ao professor Marcos Felipe, ao professor Coríntio, toda a diretoria da FEBRASGO, a quem eu admiro muito e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sou o presidente da Comissão Nacional de Trombose na Mulher e o nosso intuito, nossa intenção é levar a você, querido associado, os alertas para os quais nós temos que estar atentos da nossa gestante com risco para tromboembolismo venoso. Até agora nós vimos que a grávida é um protótipo ideal para trombose, a fisiopatologia favorece o tromboembolismo venoso para que ela vença o desafio hemorrágico do parto. Vimos que não vale a pena fazer pesquisa de trombofilia, porque não há o que seja feito se ela não tem antecedente pessoal ou familiar de trombose. Portanto, a trombofilia hereditária não deve ser pesquisada indiscriminadamente, muito menos a pesquisa de polimorfismo de mutação da metileno tetraidrofolato redutase, que é um capítulo superado na nossa especialidade. Vimos que a síndrome do anticorpo antifosfolípide merece sim o diagnóstico e o tratamento, porque as taxas de sucesso realmente chegam em 85% a 90%. E agora eu trago para os senhores os fatores de risco que realmente devem ser levados em conta no nosso consultório. Eu gosto muito do paradoxo abelha-tubarão, porque os sistemas de seguro norte-americanos mostram que por ano nos Estados Unidos morrem de 100 a 200 pessoas picadas por abelha e apenas uma pessoa por ano morre por ataque de tubarão. Eu pessoalmente, eu tenho muito receio de tubarão quando eu entro no mar, eu gosto muito de nadar, eu sempre acho que tem um tubarão atrás de mim, mas não é isso que traz perigo para nós. Quem traz perigo realmente são as situações que muitas vezes parecem insignificantes, estão ao nosso lado. Então não é a trombofilia que traz risco. A trombofilia numa mulher que não tem antecedente pessoal familiar, ela não deveria nem ser pesquisada. O que traz risco para nós são situações como essa. A grávida que fuma. Vejam os senhores que a grávida que fuma, ela tem um risco de tromboembolismo venoso de 2 vezes. Ou a gestante com hiperemese gravídica, que está tendo vômitos aumentados, incoercíveis, ela tem 3 vezes mais risco de trombose. Ela tem a hiperemese, ela hemoconcentra, desidrata, faz a hemoconcentração, faz estase, você viu pela tríade de Virchow, ela faz um tromboembolismo venoso. Ou a gravidez gemelar, que duplica o risco de trombose, tão frequente nos dias de hoje. Ou a fertilização in vitro, que aumenta 5 vezes o risco de trombose. A obesidade é uma verdadeira epidemia, é um verdadeiro problema de saúde pública. Nos nossos consultórios, cada vez mais nos deparamos com gestantes com sobrepeso, com obesidade, que fazem diabetes gestacional. Vejam que o IMC, e nós calculamos o IMC na grávida exatamente igual ao da não grávida, é massa sobre altura ao quadrado. A obesidade aumenta o risco de trombose em 5 vezes ou mais. IMC acima de 30. Se o IMC for acima de 40, aumenta para 12 vezes. As varicosidades aumentam o risco de trombose em 3 vezes ou mais. O parto prematuro aumenta o risco de trombose em 3 vezes. Eu tenho muitos colegas aqui em São Paulo que falam, André, eu estou com a paciente que teve um antecedente de trombose, fator 5 de Leiden, eu estou fazendo direito, eu estou dando enoxaparina 40 mg, meia elástica, atividade física, mas eu quero fazer o parto com 36 semanas porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se ela está com o quadro clínico estável e a vitalidade fetal está adequada, vamos levar essa gestação até o final do termo, até 40 semanas. Claro que nós não vamos acumular comorbidades, mas até 40 semanas vai muito bem, de preferência para que ela tenha um parto via vaginal, que como nós vimos anteriormente, tem um risco menor de trombose. Então, não há motivo para fazer o parto antecipado se a vitalidade fetal está boa e se o quadro clínico está estável, ela está protegida, ela está fazendo a profilaxia adequada. Porque a prematuridade, além dos riscos inerentes para o feto, traz um risco maior de tromboembolismo venoso. Agora, este é um problema. A hemorragia pós-parto. A hemorragia pós-parto, o sangramento de 1 litro ou mais no puerpério, ele é um grande problema para o tromboembolismo venoso.
Vejam que a hemorragia pós-parto aumenta o risco de trombose em 5 vezes ou mais. Mas a hemorragia pós-parto associada à cesárea aumenta 12 vezes ou mais. Os colegas obstetras muitas vezes falam, poxa, mas está sangrando? Nunca que eu vou fazer profilaxia para trombose, porque está sangrando. Mas o raciocínio não é este. O raciocínio é o seguinte, quanto mais você sangra, mais a natureza faz com que a sua cascata da coagulação fique hiperativada para coibir esse sangramento. Quanto maior é a perda sanguínea, quanto maior é o rombo no vaso, mais você vai estar hiperativado para fazer o trombo. É por isso que é tão frequente embolia pulmonar, TVP, em paciente politraumatizado. A incidência de TEV em politrauma ultrapassa 60%. Todos os guidelines, as diretrizes, colocam profilaxia de trombose para politrauma. Cirurgias de grande porte também, porque quanto mais você sangra, mais você trombosa. A politransfusão é um problema também, porque quanto mais você tem que transfundir, mais a natureza entende que você está desesperadamente tentando estancar o sangramento. Então, um quadro clássico é aquele que todos vocês que me assistem agora já vivenciaram. Quando você estava de plantão e chegou aquela gestante com um útero hipertônico, um sangramento escuro, abrupto, doloroso, você foi pegar o foco fetal e você viu que ela estava fazendo bradicardia fetal. Rapidamente você foi muito ágil, levou esta gestante para o centro obstétrico e você fez uma cesárea de emergência e quando você fez a celiotomia, aquela abertura, a esterotomia, você viu então aquela grande quantidade de hemoâmnio, você tirou aquele feto combalido, que foi felizmente ressuscitado pelos neonatologistas e você se deparou com aquele útero rajado, infiltrado de sangue. E agora, o que eu faço? Massagem, ocitocina no corno uterino, misoprostol via retal, soro, pé de sangue, massagem, soro, ligadura de artéria hipogástrica, não funcionou, esterectomia porperal, criança está viva? Está viva, vamos tirar esse útero. Esterectomia porperal e aí você fala, poxa, pelo menos eu consegui coibir o sangramento. Recebeu 2, 3 bolsas de sangue, mas eu coibi o sangramento. Ela vai para a unidade de terapia intensiva e você respira aliviado. Sai todo sujo de sangue, com as vestes todas manchadas de sangue, até suas roupas íntimas estão com sangue. E aí, dali 6, 7 horas, alguém liga no seu celular e fala, o intensivista liga para você e fala, doutor, infelizmente, a sua paciente teve uma parada cardiorrespiratória, não responsiva às manobras usuais e foi uma parada irreversível e nós estamos aqui atestando o óbito, como que o senhor gostaria de colocar? E claro que nós não vamos querer dar mais dor, trazer mais dor para essa família que agora está destruída, está desfeita, é o marido, o viúvo agora chorando num canto, a criança sendo cuidada pelos avós no outro canto e todo mundo desestruturado. Claro que você não vai fazer esse marido, esse viúvo, ficar a noite inteira na porta da delegacia esperando fazer o boletim, a documentação para ir para o SVO ou ficar esperando na porta do SVO. Você não vai fazer isso, você atesta. E como é que você atesta? Descolamento prematuro de placenta norma inserida, atonia ou hipotonia uterina, choque hipovolêmico. E essa paciente vai entrar na estatística das causas hemorrágicas, que são causas importantes na nossa estatística. Só que eu pergunto para vocês, essa paciente fez profilaxia para trombose? Porque trombose e sangramento andam juntos, assim como trombose e infecção. Ela fez profilaxia? Ah, André, mas ela estava com sangramento. Não, mas espera aí. O sangramento ativo é uma contraindicação para profilaxia farmacológica, eu concordo. Se o vaso está aberto, está esguichando, você teve que fazer um damage control, colocar compressa e fechar com compressa, não vai dar heparina. Você vai fazer compressão pneumática intermitente, mas mente trombo. Você tem que fazer profilaxia, mas é mecânica. Mas se parou o sangramento, você faz sim a profilaxia farmacológica. E eu pergunto, foi feito? Não, não foi feito. Quase nunca é feito.
E as pacientes que eu tive, que eu pedi para fazer profilaxia mecânica, porque eram plaquetopênicas, porque tinham câncer, pacientes com alto risco para trombose e que estavam com contraindicação naquele momento para heparina de baixo peso molecular, e eu mandei para a UTI com profilaxia mecânica, invariavelmente no dia seguinte, quando eu ia na UTI, eu via o sequel, a compressão pneumática intermitente desligada, e eu perguntava, mas o que aconteceu? Ah, doutor, a paciente sentiu muito desconforto à noite, pediu para a gente desligar, a gente desligou. Ou seja, não se fez nada. Porque a profilaxia mecânica, ela funciona quase tão bem como a farmacológica. Só que para ela funcionar, a paciente tem que estar mais de 80% do tempo com a máquina ligada. Caso contrário, ela é inócua. Então, hemorragia, principalmente hemorragia associada à cesárea, é uma causa importante de embolia pulmonar. E eu peço a todos que se depararem novamente com uma situação como essa, claro que vocês farão a profilaxia, eu acredito que todos farão a profilaxia, mas se porventura, por algum motivo, a profilaxia não aconteceu, mandem o caso para o serviço de verificação de óbito, porque vocês vão se assustar com o encontro da embolia pulmonar. A imobilidade. Isso é culpa nossa. Deixar uma grávida presa ao leito aumenta o risco de trombose em 8 vezes ou mais. Isso é culpa nossa. Isso realmente os vasculares têm razão. Eles não tinham razão quando diziam que a culpa de ser mais na perna esquerda era nossa, porque a gente sabe, como nós vimos em um capítulo anterior, que é a síndrome de Cockett. Mas isso é culpa nossa. A grávida ficar restrita ao leito mais do que 3 dias, ela aumenta 8 vezes ou mais o risco de trombose. Então a grávida tem que andar, ela tem que deambular. André, mas não tem jeito, a bolsa está quase rompendo, é um feto pélvico, ela tem que ficar deitada. Tá bom, faça então a profilaxia farmacológica, dê a enoxaparina, porque caso contrário você vai ter uma trombose venosa profunda ou uma embolia pulmonar. A pré-eclâmpsia aumenta o risco de trombose em 3 vezes, a pré-eclâmpsia com restrição em 6 vezes. O óbito fetal aumenta o risco de trombose em 7 vezes. A infecção puerperal. A natureza, ela lança a mão da trombose para fechar a circulação sanguínea naquele local com uma grande infestação bacteriana, para justamente conter aquela proliferação bacteriana, para dar tempo do organismo conseguir, então, lançar mão dos seus mecanismos de defesa através dos leucócitos e anticorpos, etc. Então, a trombose, ela é um mecanismo de defesa da natureza para coibir, para conter a infecção antes que ela fique sistêmica. Então, aquela gestante, 18 anos, apresentação pélvica, fez uma cesárea, dali 4 ou 5 dias depois da alta, ela volta com o útero hipoinvoluído, doloroso, saindo pus pelo colo do útero, você fala infecção puerperal, vamos internar em antibiótico terapia parenteral. Dali 12 horas ela tem uma parada cardíaca e morre, e a gente atesta como sendo sepse. Foi sepse ou ela fez uma embolia pulmonar? Porque uma paciente com infecção puerperal que você internou, você tem que dar profilaxia farmacológica. Essa faz trombose. Essa é uma paciente minha que ela fez o pré-natal comigo no Hospital das Clínicas e ela, vejam, ela tinha tido 3 tromboses venosas profundas, ficando com uma destruição no sistema venoso profundo, ficando com úlceras venosas de difícil cicatrização, alteração de coloração de pele, aquela dermatite ocre, perda de fâneros, perda de pelo, uma parestesia importante, aquela perna pesada. E, é claro, essa paciente tem 25 vezes mais risco, mas essa, todo mundo vai fazer profilaxia. Precisamos fazer também para os casos que parecem que são mais inócuos, mas não são. Eu gosto muito desse trabalho do Chest, que mostra uma meta-análise em relação ao risco de cesárea e trombose. Vejam, senhores, aqui, que o risco de trombose com cesárea aumenta pelo menos 4 vezes. Então, não podemos falar para paciente, para gestante, que o melhor parto é o parto cesárea. Não. Você pode indicar o parto cesárea por outros motivos, mas não pela trombose. Pela trombose, a melhor via de parto é o parto via vaginal. Mas André, ela está recebendo enoxaparina. Como é que eu vou saber quando que eu vou fazer o parto dela? Não tem problema. Você pede para ela aplicar os 40 mg pela manhã, a maioria dos trabalhos de parto ou core aminorex são à noite ou de madrugada.
Nós temos a fase prodrômica do trabalho de parto. A questão é, se ela fez a aplicação da enoxaparina, você tem que esperar 12 horas para fazer o bloqueio, RAC peridural ou bloqueio combinado. Então, se virou uma cesárea, vai ser uma cesárea com geral, ou esperar mais de 12 horas. Mas dificilmente ela vai aplicar a dose profilática e logo 1 a 2 horas depois ela vai estar em franco trabalho de parto. Isso não acontece assim. Então, nós temos um delay, nós temos um gap de tempo que permite que a paciente que está orientada, ela comece a ter as contrações e você fala para ela, olha, se você começar a sentir alguma coisa diferente, contração, perda de líquido, você não aplica a dose de manhã, você vai na maternidade para verificação se você está em um trabalho de parto, se tiver, não se faz a aplicação da dose. Então, funciona muito bem. Eu, no meu trabalho de mestrado, feito na USP, no qual eu acompanhei quase que 900 gestantes com dose profilática de enoxaparina, eu tive problema em ter que fazer uma cesárea com anestesia geral em apenas 2 pacientes. Ou seja, isso é a exceção da exceção. Então, dá muito bem para a gente lidar com isso. Então, senhores, estes são os fatores de risco. Eu agradeço a atenção de todos e logo a seguir nós vamos fazer um novo capítulo, um novo encontro, falando então quando que nós usamos a medicação e os seus riscos e benefícios. Muito obrigado a todos e até a próxima.